Oi, turma, nós vamos fazer o módulo 4 de Ciências, é um módulo bem rapidinho, tá? Fala sobre higiene e segurança alimentar. Então, vamos todos na página 278. Lembrando que ao longo desse conteúdo nós temos duas experiências, tá? O Você é o Cientista 1 e o Você é o Cientista 2. Essas duas experiências não serão cobradas na avaliação. Então, no momento, nós vamos pular essas duas atividades, tá? Requer alguns materiais. Esses materiais a prof não tem em casa, então seriam materiais que a professora teria que ir até o mercado, adquiri-los, tá? Então, mais pra frente, quando eu achar necessário e puder gravar, a gente vai fazer Você é o Cientista 1 e o 2. Ou melhor ainda, né? A gente pode fazer isso quando nós retornarmos para a sala de aula, que fica bem mais divertido, certo? Então, vamos lá. Página 278. Você já sabe que os micro-organismos podem estar praticamente em todos os lugares, inclusive em nosso corpo. Por isso, nestas aulas, você aprenderá alguns cuidados que devemos ter com a higiene pessoal e com a do ambiente na hora de preparar os alimentos. Então, aqui nós temos uma imagem. Higienize suas mãos. Então, olha lá. Então, nós temos a imagem de uma mão. E o que nós temos aí nessa mãozinha aí? Vários bichinhos, né? Que seriam a representação dos micro-organismos. É claro que a gente não consegue vê-los assim a olho nu. Lembra que nós vimos na outra unidade. Tem que ser assim, com a ajuda de um microscópio. É claro, quando eles formam colônia, a gente consegue visualizar. Mas não assim individualmente como aparece aqui. Mas como é um cartaz de propaganda, né? Um cartaz de orientação, então eles colocaram os bichinhos feinhos ali, tá? Então aqui, ó, observe o cartaz ao lado. Depois, converse com o seu professor e seus colegas para responder as questões. Já estamos conversando, né? Letra A. Qual é o objetivo desse cartaz? Então, presta bastante atenção, né? Então, a gente já, desde o ano passado, nós trabalhamos sobre os folhetos, né? Qual que era o objetivo de um folheto? Então, esse aqui é um folhetinho, tá? E como seria o objetivo desse cartaz? O que ele está querendo passar? Letra B. Qual é a importância dessa orientação para a saúde das pessoas? A gente sabe que é importante, tá? Mas por que é importante? Qual que é a importância? Letra C. Nesse cartaz há um erro científico. Você sabe qual é? Aí você anota aqui, tem um erro científico. A prof até já comentou no comecinho do vídeo, tá? Letra D. Esse cartaz foi divulgado pela Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Ela atua em todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. Em outros momentos nós já falamos sobre isso, mas foi bem rapidinho também, mas só para relembrar. Qual terá sido a intenção desse órgão ao fazer uso de tal erro? Certo? Então, a prof também já falou isso no começo do vídeo. Olha, de altas dicas, hein? Então, foi um erro científico, mas foi um erro proposital. Então, pensa aí. E anota aqui. Então, na 279, é o caso dos dois Você é o Cientista, que a prof já falou no começo. Então, nós vamos lá no higiene pessoal. Para prevenir é evitar, impedir doenças transmitidas por bactérias, vírus e fungos através dos alimentos, as pessoas devem tomar alguns cuidados na hora de prepará-los, como usar roupas limpas e uma touca, estar com as unhas curtas e limpas, e as mãos devem estar bem lavadas, certo? Então, isso a gente já sabe. Lá atrás, nós temos o anexo 3, olha aí o anexo 3, são as etapas necessárias para higienizar corretamente as mãos. O que vocês podem fazer? Vocês podem recortar e colar lá no banheiro, não fala para ninguém, coloca lá no banheiro, perto da pia, né? Para orientar as pessoas de casa como higienizar corretamente as mãos, ok? Então, vamos comentar um pouquinho sobre o anexo, né? Nós temos um desse parecido lá na sala, acho que é igual até. Pelo menos na nossa sala antiga,
nós tínhamos um desse, nessa atual não tem porque nós estamos sem pia na sala, né? Então, aqui é higienização e tem os passos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que são as maneiras adequadas aí de cada procedimento que você deve fazer, porque a gente sabe que não adianta só fazer esse tipo de movimento, né? Então, aqui vocês vão fazer a leitura e ver que todas as partes são importantes na lavagem das mãos, né? Na semana que nós tivemos a nossa última aula presencial lá no colégio, né? E a gente já sabia dessa pandemia, então nós falamos sobre isso na sala, nós falamos da higienização das mãos e qual seria a maneira correta, tá bom? Então, vale a pena a leitura aqui e orientar em casa também os familiares. Você sabia? Após lavar louça, sair do banho ou da piscina, os dedos podem ficar enrugados. Vocês já perceberam isso? Acho que sim, né? Você sabe por quê? As rugas das mãos e dos pés tornam mais fácil segurar um objeto com as mãos molhadas ou se equilibrar num chão escorregadio. Olha só como o corpo da gente é inteligente, né? Porque quando ele não tá enrugado, ele fica muito liso, então eu pego o sabonete, ele escorrega com mais facilidade. Eu piso num chão liso, escorrega com mais facilidade. E as ruguinhas evita que isso aconteça, né? Assim, como os carros de corrida usam pneus lisos em pistas secas e pneus com ranhuras em dias de chuva, temos pontas dos dedos lisas em circunstâncias secas e dedos enrugados quando nós molhamos. Mas não é só para segurar as coisas com mais firmeza que as rugas servem. Elas permitem que a água escorra para fora, diminuindo a chance de escorregarmos. Da próxima vez que você estiver no banho e reparar que seus dedos estão cheios de rugas, não precisa se assustar. Seu corpo só quer lhe ajudar a segurar o sabonete. Então, isso aqui é bem legal, né? Então, vamos lá. Página 280. Higiene do ambiente. Restos de alimentos deixados em lugares inadequados favorecem a infestação de pragas urbanas, como baratas, ratos e moscas, que transmitem doenças causadas por micro-organismos. Isso também nós já trabalhamos no ano passado, né? Não é nenhuma novidade, né? Então, aqui nós temos duas imagens. Na primeira imagem tá assim, ó, formigas, moscas e baratas carregam milhares de micro-organismos que podem contaminar utensílios e alimentos, certo? Então, ela sai lá do lixo, né? E chega ali nos utensílios domésticos, o que vai acontecer? O corpo dela está contaminado e ela vai levar essa contaminação também para dentro da nossa casa. Lembra que nós falamos no ano passado que as formigas eram uma das principais causadoras ali da infecção hospitalar? Lembra disso? Então, olha aí, ó. Ao lado, o lixo deve ser mantido fechado e ser removido sempre que estiver cheio, tá? Pelo mesmo motivo. Olha a quantidade de moscas que tem ali, olha. Deve ter barata por ali também, aí vem rato, enfim. Para evitar essas pragas, mantenha as louças, as panelas e a cozinha sempre limpas e armazene os alimentos em recipientes bem vedados, para evitar que esses animaizinhos indesejáveis, né, passe pelo alimento, para não contaminar. Você sabia? Agora é o número 2. Uma esponja de cozinha pode conter milhões de bactérias e fungos. Vocês sabiam disso? Então, assim, ó, um objeto que a gente utiliza para lavar, para higienizar a louça, pode fazer o quê? Pode contaminar a louça. Por isso, deve ser substituída com frequência para evitar a contaminação de talheres, copos, panelas, pratos e outros utensílios. Então, nós estamos vendo aqui uma esponja, né? Com um aspecto bem envelhecido, já foi bastante usada. As esponjas de cozinha devem ser trocadas, em média, a cada 10 dias. Fica a dica aí, né? Para as pessoas aí da casa. Então, página 281, vocês estão percebendo que a gente está fazendo esse módulo bem rapidinho, porque as informações aqui, tirando o Você Sabia 1 e o 2, as outras informações nós já vimos em atividades em módulos anteriores, certo? Higiene dos alimentos. Então, nós temos aí uma imagem
né? Tá lavando uma fruta, né? A maçã. Você costuma lavar as frutas antes de comê-las? Acredito que sim, né? Pois saiba que lavar frutas e hortaliças com água corrente elimina sujeiras, mas não elimina os micro-organismos que podem causar doenças. Então, quando a gente fala também dessa Covid-19, né? Esse vírus que está aterrorizando o mundo inteiro, quando eles orientam que é para lavar as mãos com água e sabão, é porque a água não adianta, né? É o sabão que vai matar esse micro-organismo. A mesma coisa da fruta. Se tiver micro-organismo na fruta, não adianta lavar só com água corrente, né? Tem que passar sabão também. Por isso, além de lavá-las, a maneira correta de higienizar as frutas e as hortaliças é deixá-las em uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5% em gotas. Esse hipoclorito de sódio, se a mamãe ou o papai for até o posto de saúde, eles têm ali para dar para a população também, tá? Então, vocês colocam lá, tem as instruções, quantos litros de água que tem que colocar na bacia e quantas gotinhas de hipoclorito de sódio, certo? E isso é mergulhando esse alimento ali, deixando um pouquinho de tempo ali, ele vai também ajudar a tirar, eliminar esses micro-organismos. Quando você não tem esse hipoclorito de sódio em casa, o que você pode fazer? Sabão, água e sabão. E olha aqui, até fala, ó, distribuído gratuitamente em postos de saúde e vendido em farmácias. Ao lado, nós temos aqui uma curiosidade, ó. O hipoclorito de sódio é uma substância química feita em laboratório, né? Conhecida popularmente como água sanitária. É, aquela água sanitária, né, que nós utilizamos para higienizar o banheiro, para lavar, né, a casa, para utilizar em panos de chão. Eu coloco no pano de chão, depois que limpo a casa, deixo de molho lá, porque daí deixa bem branquinho, higieniza, né? Só que tem um cheiro muito forte. Então, quando for manusear, é sempre legal um adulto manusear, porque até o cheiro faz mal, né? Então, ó, é usado como purificador de água e também como desinfetante, certo? Então, é a mesma consistência aí. Embaixo, em uma vasilha para cada litro de água, deve colocar 10 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5%. Coloque as frutas ou as hortaliças nessa solução e deixe-as mergulhadas por 10 a 15 minutos, tá certo? Lembrando que no frasco que vocês podem adquirir no posto de saúde também tem todas as instruções, tá bom? Lá embaixo, atividade. Vamos retomar alguns aspectos importantes da higiene e segurança alimentar com o jogo Trilha da Higiene e Segurança Alimentar. Esse seria o anexo 4. O que vocês podem fazer, né? Como não tem como reunir os amigos em sala de aula, vocês podem reunir a família para jogar. Então, vamos lá atrás no anexo 4. Muito bem. É uma trilha. Então, se vocês tiverem alguns peões em casa, né, ou carrinhos, eu tenho aqui aquele jogo da vida, né, tem os carrinhos também, dá para brincar aqui, ou algumas pecinhas. Tiver um dadinho, então, joga o dadinho, lança o dadinho, quem tirar um número maior começa, depois lança o dadinho de novo e vai aqui caminhando e vendo as orientações. É um jogo de trilha, tá? Dá para fazer em casa e é bem bacana também. Divirtam-se. Voltando aqui. Na página 282, a prof vai deixar a tarefinha para vocês. Então, já ficou aqui a atividade da página 278, que é bem tranquila fazer. E agora a 282, em casa. Utilize as questões a seguir para entrevistar um adulto de sua família ou um vizinho e anote as respostas no caderno. Vizinho não tem como, né? Só se for pelo WhatsApp agora, por telefone, tem que ser mesmo a pessoa que está morando com você, tá? Então, o nome do entrevistado, vocês coloquem aí o nome nesse espaço. E lá vem as perguntas. Quais cuidados você tem com a higiene pessoal antes de cozinhar? Quais são os cuidados que você toma para evitar a presença de pragas urbanas como formigas, moscas e baratas na cozinha?
Após a entrevista, responda: a pessoa entrevistada toma todos os cuidados necessários com a higiene pessoal e da cozinha? Por quê? Então, depois da entrevista, você tem condições, por tudo que nós falamos agora e tudo que nós já estudamos, vocês têm condições de dizer se a atitude delas é correta ou não, tá? Então, não esqueçam de registrar essa entrevista no caderno, ok? Número 2. Por que é necessário que as unhas estejam limpas e cortadas quando se manipula alimentos? Então, estou lá mexendo no meu alimento, né? Então, qual que é a importância aí das unhas bem cortadinhas, bem limpinhas? 3. O que deve ser feito com as frutas e as hortaliças antes de consumi-las? Bem tranquilo, né, turma? Mas se tiver alguma dúvida, é só voltar no módulo ou voltar na explicação da prof, tá bom? E na próxima aula nós vamos retornar para fazer as correções. Tchau, estou com muita saudade de vocês. Se cuidem, tá? Até a próxima.